Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Darcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo a palavra de Deus. É uma coisa que nós sempre falamos, né? Que não basta só conhecer, tem que viver esta palavra. Viver a palavra que o Senhor tem nos dado. E Bom, vamos juntos conhecer mais para saber como viver melhor essa palavra. assim é, assim é. Bom, nós começamos, se você se lembra, na semana passada, nós começamos uma série de 12 estudos, onde nós vamos estar falando sobre o final dos tempos, né? A segunda volta de Jesus. Nós já falamos na semana passada, mas eu vou falar de novo. Não é um estudo conclusivo, cada estudo é um tema, e a gente vai estar sempre buscando dentro da palavra do Senhor aquilo que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Bom, nós vamos ter os 12 estudos, nós já começamos o primeiro, estamos próximos do fim do mundo. Esse aí nós já tivemos, né? Está aí no YouTube, você pode buscar e pode ser uma grande bênção na tua vida. Hoje nós vamos falar como será o fim. Como vai ser o fim do mundo? Hoje nós vamos ver dentro da palavra do Senhor. Temos também sinais do fim. Quais são os sinais do fim? O fim dos tempos. Quando será o fim? O anticristo. Uns dizem que o anticristo já está aí, outros dizem que o anticristo vai vir, outros... Não, se diz um monte de coisa. Mas nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Vamos falar sobre o arrebatamento. Então, nós temos os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Nós vamos falar rapidamente sobre o arrebatamento. Vamos falar também sobre a grande tribulação, né? A volta de Jesus segundo a Bíblia, né? A segunda vinda de Jesus. Então, se você se lembra, a gente já falou aqui para vocês que nós não podemos estudar Apocalipse para ver a segunda vinda de Jesus, sem nós estudarmos Daniel, Ezequiel e Mateus, né? Mateus 24, principalmente, né? E nós vamos ver isso também. A Nova Jerusalém, nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? Ou como é essa Nova Jerusalém? Então, você e eu vamos entender um pouquinho mais sobre essa Nova Jerusalém. Vamos falar também sobre o 666, um pouco sobre numerologia dentro da palavra do Senhor. A gente sabe que 3 é um número da Trindade, 5 são os ministérios que Jesus deixou, 12 é um número apostólico. Então, tem uma série de numerologias, e a gente sabe que o 666 é o número da besta, né? E o 777 é o número da perfeição, né? Bom, hoje nós vamos falar como será o fim. Todo mundo quer saber, todo mundo quer dizer, e você vê um monte de gente dando um monte de pitaco aí de como vai ser o fim. Bom, Jesus está voltando, isso a gente sabe que ele está voltando desde quando ele ressuscitou. Ele disse que ele ia preparar lugar para você e para mim, e ia voltar. Isso não é para deixar a gente preocupado nem desesperado, mas é para deixar a gente preparado, né? Você e eu temos que estar preparados para a volta de Jesus. Se vem hoje, se vem amanhã, se vem daqui a 1 ano, se vem daqui a 100 anos, não importa. Você e eu temos que estar preparados para a volta de Jesus. E como é que a gente se prepara? É buscando uma vida de santidade, uma vida de santificação. É buscando um caminhar mais próximo de Jesus. É buscando uma intimidade com Deus. É assim que a gente faz, né? É assim que a gente vai ter a nossa preparação para a vinda de Jesus. Bom, muitos sinais acontecerão e o fim do mundo vai estar chegando. Muitos sinais vão acontecer. Então, falam de guerras, de fomes, de pestes, de aumento da violência. Ah, pastor, mas nós estamos vendo tudo isso agora. Pois é.
A gente está vendo tudo isso agora e a gente está vendo que Jesus está cada vez mais próximo. E nós temos que estar cada vez mais bem preparados. A Bíblia explica que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta. Um alerta que Jesus está voltando, da iminente volta de Jesus. Então, uma lição de casa para você é ler Mateus 24, né, na tua Bíblia, é ler Marcos 13 e é ler também Lucas 21, onde Jesus fala da sua volta. Como vai ser? Bom, nesses três capítulos, nesses 3 livros, nós vemos que nós vamos ter sinais. Então, nós já falamos rapidamente sobre os falsos cristos e os falsos profetas. É o que a gente tem visto hoje, verdade? Nós temos visto hoje gente pregando um evangelho diferente do evangelho que Jesus nos ensinou. Gente pregando um evangelho de riqueza, de prosperidade, onde Jesus, em momento nenhum, disse que nós seríamos ricos nessa terra. Disse, sim, que nós seríamos ricos, mas não nessa terra. Né? Então, são palavras que estão sendo distorcidas, né? E a verdade passa a ser mentira. Ainda que esteja travestida de verdade, ela é uma mentira. Sinais de guerras e rumores de guerras. Isso, as guerras, a gente falou no estudo passado, né, na semana passada, que as guerras sempre existiram. Hoje é mais fácil a gente saber de guerras e conflitos em todas as partes do mundo pelos meios de comunicação, que é muito rápido. Né? Então, nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, você e eu sabemos, e é muito rápido. Né? Falamos sobre fome e terremotos, que também sempre existiram. A fome e os terremotos sempre existiram. Mas a fome hoje está mais eminente. Mas, pastor, tem tanta comida. É verdade, tem tanta comida, mas tem tanto desperdício. E a gente vê isso. Os temores de terra continuam acontecendo em todo o mundo. Né? Pastor, mas isso é um sinal? É um sinal. Mas, pastor, se você disse que isso acontece desde o tempo de Jesus, pois é, e desde o tempo de Jesus está sendo avisado. Olha que eu estou voltando. Perseguição aos cristãos, né? Perseguição aos cristãos a gente vê desde o início da igreja. Se você vai lá em Atos 1, né, que foi o início da igreja, você vai ver que os cristãos eles eram perseguidos. Jesus foi perseguido. Jesus foi morto pela perseguição religiosa. Então, isso acontece? Acontece. E hoje acontece? Acontece. Se você se lembra, nós fizemos 2 estudos aqui, um sobre a Janela 1040 e um estudo sobre missões, e nós mostramos quanta gente não pode ou não conseguiu ainda ouvir do Evangelho da salvação, do Evangelho de Cristo. E aí você vai me perguntar, pastor, o que vai acontecer com essas pessoas? Meu querido, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio num Deus que é justo. Um Deus que é justo. E se alguém morreu sem conhecer o Evangelho da graça, sem conhecer o Evangelho da salvação, a justiça, que é uma das características de Deus, ele vai exercer ali. Então, também não se preocupa com isso. Muitas vezes nós ficamos presos em argumentos ou em situações ou em perguntas e a gente começa a patinar e nós não saímos do lugar. E, na verdade, isso não é o mais importante. O mais importante é que você e eu tenhamos a certeza da salvação, que você e eu estejamos cumprindo o envio de Jesus na nossa vida e de pregar o Evangelho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Tenha Deus acima de todas as coisas. Então, não fica preocupado com querer saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nós sabemos que foi a galinha, não foi o ovo, porque foi Deus que criou todos os animais, né?
Mas não fica preocupado com isso, não. Nós falamos também sobre sinais que haveria traições, traição e rebelião. Isso a gente vê. A gente vê em todos os níveis. A gente vê na família, nós vemos nos nossos negócios, no nosso trabalho. Nós vemos dentro da igreja. Tantas igrejas se dividem por quê? Por rebelião, por traição, por pensar indiferente. Se o Deus é o mesmo, se a Bíblia é a mesma, por que que tem a divisão? Pastor, mas por que que tem essa divisão? Pois é, querido, é pelo pecado do ser humano, pelo egoísmo do ser humano. A gente viu que também um dos sinais é a maldade e o ódio que começa a estar no dia a dia da gente. Eu vi uma matéria essa semana de alguém que estava denunciando na polícia uma atividade discriminativa contra a palavra de Deus. Então, tinha Jesus crucificado e tinham dizer que bandido bom é bandido morto, como se Jesus fosse um bandido. Então, nós começamos a ver que as coisas estão começando a chegar num ponto assim bastante grave, que é o ponto em que o sinal começa a ficar muito forte da volta de Jesus. A pregação do evangelho em todo o mundo. Hoje nós temos internet. Então, por exemplo, você está me vendo agora graças à internet. Nós temos aí internet, nós temos o Zoom, nós temos o Google que pode fazer transmissão online também. Vamos colocar esse vídeo no YouTube e quantas milhões de pessoas podem, não que vão, mas podem acessar. Então, a pregação do evangelho começa a ser de forma assim bastante eloquente em todo o mundo. Então, isso é um sinal. Quando você e eu nos preocupamos com aquele que está do outro lado do mundo. Nos preocupamos em manter um missionário lá. Nos preocupamos em ajudar alguém que está indo pregar o evangelho. Então, é a pregação, isso é o sinal. Né? Um sinal que nós falamos no estudo passado foi sobre a instabilidade de Israel. O sofrimento e a instabilidade que hoje tem em Israel. E a gente vê que isso acontece. Então, e nós falamos na semana passada que Israel é um termômetro. Israel é o povo escolhido de Deus. Você goste ou não, eles são o povo escolhido de Deus. Então, ele é o termômetro, né, da vinda de Jesus. Então, a gente vê toda a instabilidade, todo o sofrimento do povo judeu e a gente vê que Jesus está voltando. Uma grande tribulação. Né? Uma grande tribulação a gente está vendo todos os dias, que é um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada. Então, essa grande tribulação, nós vamos falar posteriormente, nós vamos falar sobre a grande tribulação, e nós temos aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outros que acreditam que a igreja vai passar só um pedacinho, só para sentir o gostinho. Enfim, tem um monte de linha aí, e se você acompanhar nossos estudos, você vai ver o que é que eu penso, né? E por que que eu penso o que eu penso. Né? Sinais dos céus. A gente vê o céu, né? onde o sol e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. Pastor, mas eu vejo uma estrela cadente. Pois é, querido, essa é uma. Mas quando começar a cair assim de centenas e milhares de estrelas, aí a gente começa a ficar mais preocupado. Né? Isso também é um sinal. Mas, pastor, isso já aconteceu? Pois é. Tem alguns que dizem, foi há mais ou menos uns 4 anos atrás, teve a grande lua,
né? Foi algo assim bastante interessante, né? Que foi uma lua enorme. Foi quando a Terra chegou mais próxima da Lua, né? Foi um evento assim bastante interessante. E alguns diziam: já está no final do tempo. Não, calma. O que a palavra diz é que o Sol e a Lua deixarão de brilhar. Não é porque a Lua ficou maior, mas o Sol e a Lua deixarão de brilhar. Agitação do mar. Agitação do mar é um sinal. Pastor, mas peraí, o mar está agitado, sabe por quê? Porque a geleira está descongelando, então o nível está subindo. Também, querido. Mas isso aí faz parte dos sinais, onde o mar começa a avançar. E nós sabemos que Deus determinou até onde o mar iria. Então, a agitação do mar é um sinal para a volta de Jesus. Quando começa a ter muitas catástrofes, muitos tsunamis, muita coisa assim, você começa a ver que Jesus está mais próximo. Medo. Você vê a população, você vê as pessoas com muito medo, se lamentando por causa das desgraças e do julgamento de muita gente. Então, a gente vê muita coisa ruim. E aí você vai me dizer: pastor, mas isso é um sinal? É um sinal. Mas nós já estamos vendo. Pois é, isso é um sinal. Isso é um sinal. Isso significa que Jesus vai voltar amanhã? Não, não significa que Jesus vai voltar amanhã. Significa que Jesus está voltando. É isso que você e eu temos que estar atento para essa volta de Jesus. Vemos em Mateus, capítulo 24, versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Jesus já começava a falar, né? Olha, fica firme na palavra. Fica firme naquilo que eu estou dizendo para vocês. Fique esperto. Não permita que ninguém distorça esse evangelho. Não permita que ninguém faça qualquer tipo de situação para te enganar por causa da vinda de Jesus. Nós temos que buscar a nossa confiança em Deus. Nós temos que estar cada vez mais firmes no Senhor e dependermos dele. Através da ressurreição de Jesus, você e eu, nós não precisamos mais de intermediários a Deus. Jesus é o nosso intermediário. Então, eu não preciso mais de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um padre, de um beduíno, do que seja. Eu não preciso de mais ninguém. Eu posso ir direto, né, através de Jesus, buscar a Deus. E Deus quer que você e eu tenhamos essa confiança nele. Mateus capítulo 24, versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pois é, quem está sendo enganado? Hoje tem muito cristão que está sendo enganado. Não, vai para aquela igreja porque aquela igreja tem milagre. Não, vai para aquela igreja porque aquela igreja tem... Querido, o que a igreja tem que ter é palavra. O que a igreja tem que estar é firmado na palavra. Agora, quem será enganado? Sabe quem é enganado? É quem não tem o seu coração voltado para Jesus. Quem vai ser enganado? É aquele que tem o seu coração nas coisas desse mundo. Quantas igrejas prometem e prometem que você vai ser rico, milionário, que você vai ter casa, barco, carros, avião, e aí vai por aí afora. E Jesus já falava, né? Veja para que ninguém vos engane. E Jesus fala que enganarão a muitos. Quem está sendo enganado? Ou quem será enganado? Todos aqueles que não tiverem o seu foco em Jesus Cristo. Ele continua aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis, confie em Deus. Ainda não é o fim, fica calmo aí. Mas tem guerra.
Olha, não importa. Se você e eu estamos firmados em Jesus, isso aí nada vai nos abalar. Nós temos que estar firmes e saber que tudo que acontece está no controle de Deus. E se o nosso coração, a nossa confiança, a nossa fé está nesse Deus, nada vai nos abalar. E Jesus continua aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos em vários lugares. E você vai falar assim, pastor, mas isso já está acontecendo, verdade? É verdade. Se isso já está acontecendo, o que te leva a pensar? Te leva a pensar que Jesus está mais próximo. Eu costumo dizer que Jesus está mais próximo hoje do que ele estava ontem. Ele está mais próximo. E a cada dia ele está mais próximo. E nós temos que estar firmes nele. Muitos têm sido enganados. Muitos têm deixado os caminhos de Jesus porque são enganados por falsas doutrinas, dizendo que Jesus foi simplesmente um profeta, que foi um homem comum. E, lamentavelmente, esses que estão se deixando enganar, entenda isso, entenda isso. Você só é enganado se você se deixa enganar. Se você está firmado na verdade, ninguém vai te enganar. Então, você e eu temos que estar firmes na verdade, firmes na palavra, e nós não vamos ser enganados. Pode ter guerra, pode ter fome, pode ter terremoto, nós vamos viver a promessa. E a promessa do Salmo 91 diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu sou 11.001, e Deus vai te guardar, Deus vai me guardar. Nós temos que ter essa certeza. Mas os sinais estão acontecendo aí. Você vê pipocando para tudo quanto é lado aí os sinais dos finais dos tempos. E Jesus continua aqui em Mateus capítulo 24, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Princípio das dores. Sabe o que significa isso? Isso aí é o princípio do fim. Pastor, está amarrado. Não, querido, não está amarrado, não. Isso aí, olha, é o que nós devemos ansiar, a volta de Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, aleluia, vai ser uma grande bênção. Se nós estivermos vivos, Nani, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Vivos. Vai ser louco. Imagina você, no seu trabalho, você dirigindo, e aí o Senhor Jesus vem e leva você. Então, o arrebatamento vai ser algo assim fantástico, algo assim tremendo. Mas esse é só o princípio das dores. Agora, ninguém sabe quando vai ser. Jesus não sabe quando ele vai vir. Ninguém sabe, né? Mas tudo isso que está acontecendo é apenas um aviso do fim. É um aviso, olha, vai acabar. Olha, Jesus está voltando. Olha. Então, nós temos que estar cientes que isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, num piscar de olhos. Ele vem como ladrão, né? Ele não vai avisar, o ladrão avisa. Eu vou roubar tua casa na terça-feira à noite. Ele avisa isso para você? Não avisa. De repente ele vem e rouba. Aí já foi. Mas a tranca, você devia ter posto a tranca antes, não botou a tranca, desculpa aí, né? Então, na verdade, o que Jesus nos ensina e nos incentiva aqui é que a gente tem que viver essa palavra e estar preparado. E Pedro fala isso para nós em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, o que Pedro nos incentiva aqui
é que estejamos preparados, vivendo de maneira que agrade a Deus. Não que agrade a homens, não que agrade às pessoas, mas que agrade a Deus. É isso que nós temos que estar preparados. É essa preparação que você e eu temos que estar. Para quê? Para quando Jesus voltar, não importa os sinais, não importa tudo que está acontecendo, Jesus vai vir para a sua igreja. E você e eu somos a igreja de Jesus. Não é aquele edifício que você vai lá, não, 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 não. É você e eu. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos a igreja de Jesus. Então, Jesus vem, ele vem e arrebata a sua igreja. Todos os cristãos verdadeiros. E depois ele volta junto com a sua igreja para julgar o mundo. Isso é alguma coisa tremenda. Alguma coisa tremenda. Que a gente começa a pensar, já começa a dar um frio na barriga, né? A gente começa a pensar, já fica, mas por que que isso não pode acontecer agora? Seria bom, né? Seria bom, né? Imagina, se eu for arrebatado agora, tem um monte de dívida que eu vou deixar tudo aí. Brincadeiras à parte, né? Jesus voltando vai ser uma grande bênção para a nossa vida. Mas a gente tem outros sinais dos finais dos tempos. A gente tem outras coisas que mostram para nós que Jesus está voltando. E a gente vê aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, esse aí é o anticristo. Na verdade, a apostasia já está acontecendo hoje. Você vê quanta gente saindo das igrejas, saindo da comunhão com Deus. Sair da igreja não é tão preocupante. O que é preocupante é quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Não é? Então, o que Paulo fala aqui, a igreja de Tessalônica, é assim, olha, não seja enganado. Não seja enganado. Fica atento. Fica atento. Esse é um sinal tremendo sobre a apostasia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, a apostasia é quando você deixa de lado a sua fé. Quando você não crê mais no que Jesus veio e através do sangue dele você tem a salvação. Mas o Paulo fala aqui muito claro, né, que o Espírito Santo nos revela isso. Ele mostra isso para você e para mim. Ele está mostrando isso para que a gente não siga a demônios. Porque qualquer ensinamento fora desta palavra, qualquer acomodação dessa palavra, isso é ensino de demônios. Ai, pastor, mas tem tanto pastor falando aí diferente. Pois é, querido, eu não quero dizer para você que eu sou o Senhor da verdade. Eu busco dentro da palavra. E o que Deus me revela dentro da palavra é o que eu estou trazendo aqui para você. Agora, eu espero que você confira cada um desses textos dentro da tua Bíblia e que você veja aquilo que Deus tem falado no teu coração. São sinais que estão acontecendo. A apostasia. E Paulo ainda fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Ele é o anticristo. Ele vai vir dizendo que ele é o Cristo. Vai vir dizendo que ele é o cara. Mas ele é apenas um homem que é usado por Satanás para enganar aqueles que estão seguindo a Deus. Ele quer se fazer como se fosse Deus, como se ele fosse o Deus Todo-Poderoso. E, na verdade, sabe o que vai acontecer? Ele vai enganar muitos. Por quê? Porque quando o meu coração e o teu coração não está focado no Senhor Jesus, nós vamos para qualquer lado, para qualquer vento que bate de doutrinas falsas, de doutrinas enganosas. Mas não esqueça que o anticristo, ele é o próprio demônio. E o anticristo, ele será destruído por Jesus. Então, quando tiver a batalha do Armagedon, na batalha do Armagedon, Jesus vem e destrói o anticristo. E todos aqueles que são a igreja de Cristo vão estar com ele e vão estar do lado dele, em nome de Jesus. Daniel capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, isso aqui é a profecia de Daniel, que Daniel já trouxe há mais de 500 ou 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então, se você se recorda, logo no começo eu disse que a gente não pode estudar os finais dos tempos somente lendo Apocalipse. Nós temos que ler Daniel, Ezequiel, nós temos que ler Mateus, nós temos que juntar isso aí, porque cada um vai mostrar um pouquinho daquilo que Deus quer revelar para você e para mim. E ele está dizendo aqui, né? Engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. E ele vai ser próspero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de pregadores e igrejas que falam da prosperidade. Né? Quem dá prosperidade, nesse caso aqui, é o próprio demônio. Né? Então, nós temos que tomar cuidado para que a gente não seja enganado pelo anticristo. Vamos aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, esse aí é um outro sinal do final dos tempos. A perversidade, onde o pecado vai reinar. A rejeição a Deus vai reinar. E nós vemos hoje tantos lugares que promovem a promiscuidade, promovem o pecado e não querem saber de Deus. Então, a gente vê isso também como um dos sinais do fim dos tempos, a perversidade do ser humano.
Se você viu essa lista que está lá em 2 Timóteo, você deve ter visto, você deve ter relacionado alguma situação com qualquer um desses itens dessa lista. E muitas vezes, infelizmente, a gente reconhece um item dessa lista que está na nossa vida, que nós praticamos. Então, isso faz parte da perversidade. E a perversidade, né, é um sinal da vinda de Jesus. Então, se você lembra lá de Sodoma e Gomorra, se você lembra lá dos tempos de Noé, você pode ver ali, né, que Deus mandou Noé construir a arca. Por quê? Porque a perversidade era muito grande do ser humano. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Pela perversidade. E é o que a gente está vendo hoje nos nossos dias, onde você vê aí a pregação homossexual, né? Onde você vê aí a pregação à liberdade, a destruição da família, a perversidade de pensamentos, perversidade de atitudes. Isso é um pecado, é uma rejeição de Deus. Deus, ele é um ser puro e a gente não pode estar impuro para se relacionar com ele. Na verdade, ele não vai se relacionar com você e comigo se nós estivermos impuros. A perversidade é um sinal do final dos tempos. Zombadores, a gente vê isso lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dominaram, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, são os zombadores. São aqueles que trarão dúvida. Muitas vezes as coisas podem não estar acontecendo na tua vida e você acha que eu acho que eu estou procurando o Deus errado. E, na verdade, não é o Deus que está errado. É a forma que você buscar é que está errada, né? Então, a gente vê aqui Pedro nos mostrando, né, que muitos vão chegar e vão duvidar, vão escarnecer, vão zombar do teu Deus. Onde está o teu Deus? Olha a situação que você está passando aí. Então, isso também é um sinal do final dos tempos. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Desculpe, eu não tenho essa informação. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, você pode até dizer, né, por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus está demorando tanto para voltar? Não é no teu tempo nem no meu tempo, né? Mas Deus é longânimo. Deus espera que você e eu estejamos arrependidos. Deus espera que o ser humano tenha arrependimento no seu coração. Deus espera isso para que Jesus possa voltar e levar a maior quantidade possível de seres humanos para viver a eternidade. E espero que você faça parte dessa multidão em nome de Jesus. E a pergunta que fica, né? Você está preparado para o fim? Se Jesus voltar agora,
nesse momento, você que está me assistindo agora, você está preparado? Essa é uma pergunta ou uma resposta que só você pode dar. Cada um de nós, só eu posso dar por mim, a Nilza por ela, e cada um de nós por si. Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, nós temos a esperança da vinda de Jesus. Mas será que nós temos a fé de que ele vai voltar? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar você e eu com fé? Com fé nele, sabendo que ele é aquele que vai fazer a diferença na nossa vida. Será que ele vai encontrar? Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor se esfriará de quase todos. Nós vemos hoje, até mesmo nos meios cristãos, a gente vê falta de amor. Porque nós vemos que é mais importante você trocar as cadeiras da igreja do que você ajudar um missionário, do que você ajudar as pessoas da comunidade, ou até mesmo de dentro da tua igreja, que está passando por necessidade. Então, será que nós estamos preparados para o fim, para a vinda de Jesus? Essa é uma pergunta que fica para que você possa estar refletindo sobre isso. E eu te espero na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, nós teremos mais um estudo. Então, nós estaremos falando sobre os sinais do fim. Os sinais do fim. Quais são os sinais que vão marcar o final dos tempos? Então, que você possa estar conosco, né? Lembrando que na última terça-feira nós tivemos a nossa reunião de oração, né? Na última quarta-feira, desculpa. Na última quarta-feira nós tivemos a nossa reunião de oração, que foi ontem, né? Foi uma bênção, né? Você que não pôde estar com a gente, te espero na próxima reunião. Toda primeira quarta-feira de cada mês, nós temos a nossa reunião de oração. Venha fazer parte conosco da comunidade Crer, né? E levando a palavra do Senhor, através do YouTube, das redes sociais e principalmente através da nossa rádio, radioviniarde.com. E você pode estar junto com a gente, nos ajudando a levar essa palavra, a promover o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu te convido a que você esteja com a gente, né? Que você esteja falando, que você esteja pregando o Evangelho, né? E se você tem alguma pergunta, eu gostaria de saber a tua opinião também, não só perguntas, mas a tua opinião, o que você achou desse estudo, o que você acha que poderia ser acrescentado ou retirado, o que seja, né? Você pode entrar no site da rádio, radioviniarde.com, lá a gente tem o WhatsApp da rádio, que você pode ou mandar um texto, ou você pode nos chamar, a gente vai estar falando com você. Também tem um correio eletrônico, né? Ou simplesmente você pode colocar aqui embaixo, e a gente vai estar te respondendo em nome de Jesus. Espero que esse estudo seja uma grande bênção na tua vida e que isso sirva para que você e eu estejamos refletindo sobre a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos na próxima quinta-feira em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.